Professor Genilson, em primeiro lugar, dizer que é uma satisfação enorme tê-lo aqui. A diretoria do CRO agradece e a odontologia do Rio Grande do Norte também agradece a sua presença. Professor Genilson, eu fui seu aluno, né, e como seu aluno eu tive a primeira prova real de que a odontologia deve ser praticada com muito cuidado ao paciente e, portanto, de uma forma ética, pela sua exigência. O professor Genilson era um professor que exigia muito dos alunos e desses professores a gente não esquece. Então eu lhe faria uma pergunta: o que é que levaria um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, uma universidade altamente respeitada naquela época e ainda hoje, portanto um certo status em ser professor da UFRN, e de repente o senhor deixa essa sua estabilidade, vamos dizer assim, e parte para a Europa, parte num momento de conturbação no Brasil, inclusive, né? O Brasil ainda com um déficit social muito grande naquela época, e o senhor vai para a Europa. O que levou isso aí? E ao chegar na Europa, o senhor se depara com Portugal, entrando na comunidade europeia, né? Qual o cenário, professor? Foi uma decisão muito difícil, ponderada, mas foi muito difícil, porque eu até hoje digo, eu sou um natalense, sou norte-grandense, tenho o maior orgulho e prazer de ter nascido e vivido e ter minhas origens todas aqui. A Lisboa foi uma oportunidade, como eu disse, depois daquele episódio de Brasília, né? Parece que as coisas estavam direcionadas para ir, porque o professor Simões dos Santos, o diretor da escola de então, em Lisboa, sabendo que eu tinha uma licença sabática aqui na faculdade, na universidade, me pediu se eu não poderia passar esses 6 meses lá, dando ajuda, porque ele estava com muita carência de pessoal e coisa e tal. E eu aceitei, fui passar os 6 meses, depois passei 6 meses, depois mais 6 meses, como sabe, e terminei ficando. Mas na realidade, a realidade que eu encontrei em Portugal é uma realidade muito diferente. Portugal de então não é esse Portugal que nós temos hoje, né? Portugal evoluiu muito, cresceu muito, né? O país é outro, né? Encontrei na época um país um pouco atrasado, a medicina dentária não existia, né? Estava engatinhando ainda, né? Mas tinha um aspecto bastante bom que era atrativo para os dentistas brasileiros, que era um campo de trabalho enorme, por falta de profissionais, né? Então coincidiu também com a fase muito má, porque naquela época os aviões, quando desciam na Portela, que é o aeroporto de Lisboa, traziam milhares e milhares de dentistas, milhares e milhares. E isso criou uma situação muito difícil de ser gerida, porque a quantidade foi muito grande, o país era muito pequeno. Claro que os profissionais de lá, né, começaram a se ressentir, né, e se sentirem ameaçados, né, como é natural. E a convivência não foi muito pacífica, foi muito complicado. E para mim, especialmente, porque eu era um professor, né, brasileiro dentro de uma faculdade. Ainda era pior. Todo dia saía nos jornais que o dentista brasileiro era um problema de saúde pública, coisas desse tipo, né? Porque eles tinham que jogar da maneira que eles podiam para tentar evitar, né? Porque eu acho que eles também foram um bocado vítimas também, porque eles não tinham que resolver os problemas sociais do Brasil, como é óbvio. Mas de qualquer maneira, no calor da briga, vamos dizer assim, eu acho que as duas partes cederam muito, tá bem? E a luta não foi assim muito... foi desigual. E eu acho que o nível baixou e a coisa ficou muito complexa. A sorte para o dentista brasileiro é que, como o dentista brasileiro tinha uma formação melhor na época, não é? E era mais socialmente cativante, vamos dizer assim, no trato com as pessoas e coisa e tal, ele começou a angariar a confiança e o respeito da população geral. Tá bem? Isso realmente aconteceu. Mas foi muito difícil, porque eles dificultavam muito o ingresso do dentista na ordem, por exemplo, né? Eu tive que fazer muitas vezes
dar ajuda a dentista brasileiro escondido, pô, não podia aparecer. Há centenas deles, né? Orientando como é que eles deviam fazer a prova, como devia se comportar e como devia dar entrada em papéis e coisa e tal. Foi uma situação bastante difícil. Depois as coisas voltaram, como tudo, não é eterno, né? Voltou a uma situação mais de paz. Hoje em dia, Portugal está atravessando uma crise muito grande e não há dentista brasileiro que queira, acredito eu, no seu bom juízo, voltar para uma situação daquela. Porque, como eu disse também, o grande problema de Portugal hoje é o excesso de faculdades que existem, né? E o excesso de dentista que existe na praça. É uma coisa absurda. Caiu no mesmo erro que nós caímos, né? A vida é assim.